Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para fazer um manifesto, tá? Eu preciso enfatizar o quanto é importante uma boa interpretação bíblica. Com uma boa interpretação bíblica, você pode fugir de grandes erros teológicos que existem por aí, tá, pessoal? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Não sei se vocês com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? Para alguns aí é um livro bom, para mim, agora só tenho certeza de que é um livro de ficção, é uma excelente ficção, tá? Se você quiser ler um livro de ficção, eu recomendo esse livro aqui. Por quê, pessoal? Esse livro aqui, ele não tem uma interpretação bíblica saudável, tá? Eu preciso trazer, eu já vi vários problemas nesse livro aqui, mas eu queria trazer um que é especial, que eu realmente, assim, fiquei, assim, estarrecido quando eu li esse trecho. Eu vou trazer aqui para vocês para ver o quanto é problemático esse livro sobre a soteriologia bíblica e a questão de Jesus Cristo, o que ele fez na cruz por nós. Olha só o que está escrito aqui, ó, na página 271 da edição de 2002, tá, pessoal? Esse livro aqui é da edição de 2002, página 271. Tá aqui, ó, a prisão, né? E lá embaixo aqui, ó, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, para vocês verem como a interpretação bíblica é importante, e você ter uma falsa interpretação é problemático para sua ideia soteriológica. Olha o que está escrito aqui. Depois que os pecados de Israel eram removidos do santuário por meio do sangue da oferta pelo pecado, o bode emissário era apresentado vivo perante o Senhor. O sumo sacerdote confessa todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas sobre a cabeça do bode. Isso está em Levíticos 16, 21. Ele está citando um trecho de Levíticos 16, 21. Tá, olha aqui. De maneira semelhante, quando Jesus tiver terminado a obra de expiação no santuário celestial, então na presença de Deus, dos anjos celestiais e das hostes de remidos, os pecados do povo do Senhor serão colocados sobre Satanás. Olha o que está escrito aqui. Serão colocados sobre Satanás. Os pecados do povo do Senhor serão colocados sobre Satanás. Ele será declarado culpado de todo o mal que levou os fiéis a cometer. Assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será exilado na terra desolada. Olha aqui, pessoal, isso aqui é um absurdo o que está escrito aqui nesse texto. Por quê? Entre vários problemas que eu já vi nesse livro aqui, tá? Vários problemas de interpretação bíblica. Eu quero trazer aqui coisas para vocês que outros cristãos ao longo da história creram, tá? Mas isso daqui que está escrito aqui é um absurdo, tá? É um absurdo, sabe por quê? Porque o que diz aqui explicitamente? Está dizendo que Satanás é como se fosse um colaborador para a remissão dos nossos pecados. É ele que expia os nossos pecados. Gente, isso é um absurdo, tá? Um absurdo. Isso aqui, a senhora Ellen White errou feio, tá? Entre vários problemas, né, que eu já vi de interpretação teológica. Um dos principais problemas teológicos é você acreditar em dons de profecias recentes, que Deus tem profetas hoje. Não existe, pessoal. A única revelação hoje que Jesus deixou especial é as Escrituras e nada mais. Não existe outra. Não tem como, pessoal. Todas as pessoas que vieram em nome de profetas, com nomes de profetas, tiveram grandes problemas e erros teológicos. Isso ao longo da história, você pode pesquisar. Se você quiser, a gente pode até trazer aqui no canal um apanhado histórico de problemas, de místicos que trouxeram acréscimos à Igreja de Cristo. Pessoas que interpretaram a Bíblia de forma pessoal e trouxe grandes problemas para a igreja hoje, que existem hoje, tanto dentro da Igreja Católica Romana, como dentro da Igreja Protestante, né? As igrejas evangélicas hoje, principalmente brasileiras, né? Então,
o que eu posso trazer para vocês a respeito disso? Isso é uma blasfêmia, tá? Isso é uma blasfêmia, porque eu vou trazer textos aqui, o que a Bíblia diz sobre a expiação de Cristo. Cristo expiou o nosso pecado. Gente, é um absurdo dizer que Satanás expia o nosso pecado. E essa senhora Ellen White aqui errou muito feio, tá? E pessoas que seguem essa linha teológica, repensem suas doutrinas, repensem sua teologia, porque isso não é bíblico, pessoal. Olha o que diz aqui em Isaías 53, versículo 4. Ó, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, amados, desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Olha o que Isaías, o profeta, já previa sobre Jesus. Jesus expiou os nossos pecados. Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas contra Deus. Isso que a senhora Ellen White escreveu aqui, não dá para aceitar, tá, pessoal? Então, realmente, esse livro aqui é um livro de ficção, não tem como levar a sério isso aqui, tá? Infelizmente, eu preciso dizer isso aqui, porque eu peguei para ler esse livro aqui para falar, não é possível, né? Deve ser uma religião que crê em Cristo mesmo, que acredita na suficiência de Cristo. Eles dizem que acreditam em graça, mas não tem graça aqui. Como que Cristo expia? Como que o diabo vai expiar os nossos pecados? Ele vai jogar, Deus vai jogar sobre ele toda a nossa maldade e ele vai pagar lá no lago de fogo. Jesus já pagou o nosso pecado, gente, tá? E ainda mais tem outras doutrinas muito estranhas por aí que eles têm sobre a questão do juízo investigativo, que não é bíblico, tá? Jesus, ele expiou os nossos pecados, ele já pagou os nossos pecados, ele não tem que ficar investigando o pecado mais de ninguém, tá bom? É uma coisa assim, eu achei muito intrigante isso, né? E eu tive que buscar nas escrituras, né? Outro texto aqui, ó, eu peguei as bíblias aqui pra gente poder estar lendo, né? Outro texto aqui em Marcos, capítulo 15, versículo 33. É chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Isso é o versículo 33 de Marcos, capítulo 15. Rapaz, ele falou aqui, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sentindo todo o nosso peso, toda a nossa culpa. Ele foi exposto, ele foi moído pelos nossos pecados. Dizer que Satanás vai levar a nossa maldade, gente, não tem como, gente. Isso aqui é incabível, não dá para aceitar uma coisa dessa. Deuteronômio, capítulo 21, do 6 ao 9. Todos os anciãos desta cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnudada no vale, e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminará a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois fará o que é reto aos olhos do Senhor. Deuteronômio 21, do 6 ao 9. E agora, para complementar Deuteronômio, olha o que está escrito aqui em Mateus 27, versículo 24. Então Pilatos
vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando água, levou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Versículo 25. E respondendo, todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. É muito interessante a ligação de Deuteronômio 21 com Mateus 27, 24. É muito interessante isso e concluir que essa obra foi completa, ela foi concretizada, ela foi acabada. E outra coisa, é muito interessante o que diz em Marcos, capítulo 15, versículo 33, que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Olha o que está escrito aqui em João capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Dá para dizer mais alguma coisa a respeito do escrito de Ellen White? Não dá, né? Tem muitos textos que comprovam, bíblicos, que comprovam a suficiência e o sacrifício, a morte vicária de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Não foi Satanás que fez a redenção pelos nossos pecados. Um outro texto muito importante, lá na Velha Aliança, Salmos capítulo 22. Vocês podem ler lá, que é literalmente um salmo messiânico, que é um salmo que relata o sacrifício de Cristo, é a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, a dor que ele sentiu ali, as causas que aconteceram direitinho. E muito interessante, né? Que Jesus, já sabendo desse salmo, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele clamou ali, né? Faltando fôlego ali, naquele momento de dor. E era o mesmo escrito de Salmo 22. Ele estava narrando, ele estava trazendo à tona aquele salmo, naquele momento de sofrimento, gente. É um momento assim de grande dor e sofrimento que ele sentiu. A Páscoa, quando é aquele momento que o pessoal faz Normalmente tem muitos cristãos aí que fazem o jejum dos 40 dias, né? De alguns alimentos. É muito interessante tudo isso, né, que simboliza todo o sofrimento de Jesus, a preparação de Jesus ali. E a senhora White vem me dizer que Satanás foi expiar os nossos pecados, gente. Não dá, não tem condições disso não. Eu vou ler aqui de novo, para vocês entenderem que o negócio é feio, tá? De maneira semelhante, quando Jesus tiver terminado a obra de expiação no santuário celestial, então, na presença de Deus, dos anjos celestiais e das hostes de remidos, os pecados do povo do Senhor serão colocados sobre Satanás. Escritos de Ellen G. White. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. Isso deve ser denunciado, pessoal. Eu não quero falar sobre ninguém aqui, não quero falar mal de pessoas que fazem parte dessa religião, mas eu quero apontar um problema muito sério, né? E eu não sei se isso vai repercutir na internet, mas eu precisava dizer porque eu comecei a ler esse livro inocentemente, né? E não tem como a gente se deparar com um texto desse e falar assim, não, a gente precisa se opor a isso. Não dá para compactuar, não dá para dizer que somos irmãos, porque não dá para acreditar numa coisa dessa. E dentre outros que são graves também, mas o que eu mais quis evidenciar foi esse problema, porque isso fere a suficiência de Cristo, a obra de Cristo na cruz, aquilo que Cristo fez. E você interpretando isso errado, você vai ter desdobramentos disso errado, você vai ter vários problemas na sua vida crendo nessas coisas, gente. Não dá, tá? Me desculpa aí o desabafo, tá? Mas é o meu grito de protesto contra falsas interpretações. Nenhum irmão, nenhum crente
da Velha Aliança disse isso, não existe nenhuma evidência disso. O bode expiatório lá do Azazel é uma figura do próprio Cristo, tá? É uma figura do próprio Cristo. Cristo expiou os nossos pecados. Não dá para colocar isso na conta de Satanás. Tudo bem, pessoal? Desculpa aí mais uma vez por trazer esses problemas que veio no meu coração, mas eu quis trazer para trazer até esclarecimento a muitos irmãos. Vocês que têm estudos bíblicos com várias denominações aí, tomem cuidado, tá? Busquem a história, a tradição da igreja, busquem o que eles realmente acreditam, porque o negócio não é brincadeira. As pessoas estão interpretando a Bíblia de qualquer jeito. Nós precisamos estudar a Bíblia de uma forma completa, do que ela diz em um todo, né? E não partes dela. E também saber a tradição que você está estudando, porque isso também é importante, tá? Você precisa saber qual é a fonte, qual é a história da igreja que você frequenta, de onde ela veio, o que ela acredita acerca da salvação, o que ela acredita acerca de vários aspectos que a Bíblia é tão clara, né? E procure também sobre as confissões de fé da sua igreja, o que ela acredita, o que ela crê, né? Se realmente condiz com a palavra de Deus ou é alguma interpretação humana, tá bom? Então deixa minhas considerações aí, repetindo, não tenho nada contra ninguém dessa igreja, dessa religião aí, que é uma religião à parte, mas precisamos mostrar os problemas, né? E eu inocentemente estava lendo esse livro aqui, já sabia que tinha alguns problemas, mas não sabia quais. Agora eu já sei quais são os problemas. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima.